O cheiro de carvão e carne grelhada misturava-se ao calor sufocante de Orlando. O ar tremia sobre a piscina. E as vozes da minha família soavam como uma canção ensaiada demais. Meu pai levantou o copo de cerveja, um sorriso orgulhoso cortando o rosto queimado de sol. $100.000 para o Chase estudar gestão de luxo em Mônaco. O pátio explodiu em aplausos. Gargalhadas. Brindes. As taças tilintaram como sinos de uma igreja que nunca tocaria por mim. Chase, meu irmão mais novo, abraçou o pai. Os olhos brilhando, como se o mundo inteiro tivesse acabado de se ajoelhar diante dele. Valeu. Pai. Eu não vou decepcionar. Aquela frase, não vou decepcionar, me atravessou como uma lâmina. Eu nunca tive a chance de prometer nada. Esperei o momento certo. Um intervalo entre brindes, e perguntei, quase num sussurro. E o meu curso de edição? Pai. Você disse que talvez pudesse ajudar com as mensalidades. Minha mãe nem levantou os olhos do celular Sierra. Você não é investimento. Querida. É despesa. A risada que veio depois, curta. Mecânica. Abafada, foi a parte mais cruel. Naquele instante, senti o mundo encolher dentro do meu peito. O calor virou náusea. A carne queimando na grelha cheirava a ferro. A desilusão. Papai voltou a erguer a garrafa. Vamos brindar de novo. A família Donovan e ao futuro brilhante do nosso menino, as vozes se elevaram. E eu fiquei ali, imóvel, observando as bolhas de cerveja subirem como promessas que nunca seriam minhas. Lembro-me de ter olhado para a mesa. Havia 2 lugares vazios. Um deles era o meu. O outro, talvez, o que eu imaginava existir entre mim e eles. Um espaço onde o amor deveria morar. Mas que estava sempre trancado. Peguei meu telefone. Os dedos tremendo. Reservei um Uber. A tela piscou. Chegada em 4 minutos, o vento soprou um cheiro de fumaça nos meus olhos, fazendo-me lacrimejar. Por um instante, eles podem ter pensado que eu chorava de emoção. Mas era raiva. Era a sensação amarga de perceber que o sangue nem sempre significa pertencimento. Peguei minha bolsa. Deixei o guardanapo sobre o prato, intacto. Branco. Como a vida que eu nunca vivi com eles, e me levantei. Ninguém notou. Nem quando o portão bateu atrás de mim. Nem quando o Uber parou em frente à calçada. Nem quando o motorista perguntou, Destino Miami International. Respondi. No espelho retrovisor, vi as luzes da piscina se distorcerem com a distância. O som das risadas se dissolveu no ronco do motor. E, pela primeira vez, o silêncio pareceu um lar melhor do que aquela casa. Durante a viagem, pensei em tudo que me trouxera até ali, nos natais desequilibrados, nas comparações, nas vezes em que tentei ser vista. Papai dizia que o sucesso era questão de visão, mas nunca enxergou o que eu fazia. Mamãe falava de amor, mas o dela tinha sempre uma condição: seja mais como seu irmão, senti vontade de gritar. Mas o grito ficou preso entre os dentes. A única coisa que consegui foi prometer, em silêncio, que nunca mais imploraria por valor. Eu o criaria. Sozinha. O Uber atravessou a autoestrada. E as palmeiras se tornaram sombras. Na tela do telefone. Comprei uma passagem para o primeiro voo da manhã. Um bilhete só de ida. Sem lágrimas. Sem adeus. Quando o sol começou a nascer sobre a cidade, o aeroporto parecia outro planeta. Gente apressada. Malas. Anúncios em vozes metálicas. Tudo tão diferente e, ao mesmo tempo, exatamente o que eu precisava. Naquela manhã, eu não era mais a filha esquecida de uma família em festa. Era uma mulher que havia acabado de perder tudo e, paradoxalmente, de ganhar a si mesma. Enquanto esperava o embarque, um menino passou correndo com um drone nas mãos. Por um segundo, senti o coração apertar,
um eco do passado. Mas, logo depois, sorri. O brinquedo que um dia simbolizou a distância entre nós agora era apenas isso, um brinquedo. Fechei os olhos e respirei fundo. O alto-falante chamou meu voo. Peguei a mala. E, no meio do barulho dos motores, prometi. A próxima vez que eles ouvirem meu nome, vai ser impossível fingir que eu não existo. E foi assim que tudo começou. A minha fuga. O meu renascimento. O preço do amor familiar, pago com rejeição, cobrado em silêncio. Mas ainda não sabia que, do outro lado daquele voo, esperava por mim alguém que mudaria tudo. Alguém que me ensinaria que a dor, quando bem usada, pode se transformar em arte. Mas antes de entender como cheguei até ali, preciso voltar um pouco. Voltar ao Natal em que percebi, pela primeira vez, que o amor lá em casa tinha preço e eu não estava na etiqueta. O Natal sempre foi a vitrine perfeita da minha família. Luzes piscando em sincronia com canções natalinas. Um pinheiro artificial de 4 metros dominando a sala. E um pai que transformava a ceia num espetáculo. Naquele ano, o protagonista era o mesmo de sempre, Chase. Ele entrou correndo pela escada, de pijama caro, com o cabelo bagunçado de propósito. E todos riram como se assistissem a um comercial de perfume. Meu pai o chamou de nosso pequeno gênio dos negócios. E minha mãe filmava tudo para os ângulos. As falas, as risadas, como se cada gesto de Chase fosse material de propaganda familiar. O presente dele estava sob a árvore, uma caixa dourada, embrulhada com fita vermelha brilhante. Quando abriu, um drone 4K reluziu sob as luzes. O mesmo modelo que eu só via nas vitrines do shopping para que ele aprenda a olhar o mundo do alto, disse o pai, orgulhoso. Os convidados aplaudiram. As câmeras captaram cada detalhe. Chase lançou o drone dentro da sala, o barulho das hélices misturando-se com gargalhadas. O som do vento agitando as fitas do pinheiro. O drone quase atingiu o lustre. Todos gritaram. Riram mais ainda. E minha mãe completou. Encantada. Ele nasceu para grandes voos. No ano seguinte, o cenário se repetiu. Mesma árvore. Mesmas luzes. Mas o clima. Diferente. Meu nome foi chamado por obrigação agora. A Sierra, meu pai, entregou um envelope simples. Sem laço. Sem fita. Sempre pensei que o melhor presente é algo útil. Abri. Dentro. Um cartão do metrô de Miami para aprender a andar sozinha. A cidade ensina mais do que qualquer brinquedo. As risadas foram tímidas. Quase constrangidas. Minha mãe acrescentou. Autonomia. Meu bem. É isso que te falta. Sorri por reflexo, aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos. O mesmo sorriso que usei a vida inteira para disfarçar feridas. Coloquei o cartão no bolso. Enquanto ao fundo Chase exibia o novo prêmio da escola, melhor jovem empreendedor. Meu pai o aplaudia de pé, repetindo a frase de sempre. Ele vai longe. Tem visão, ninguém perguntou onde o meu cartão me levaria. Ninguém quis saber se eu tinha destino. À noite, quando a casa silenciou e o drone descansava sobre a estante como um troféu, fui até o quintal. O ar estava morno, o céu nublado, e a piscina refletia as luzes coloridas do pinheiro. Sentei-me na borda, com os pés na água fria e o cartão do metrô entre os dedos. Ele brilhava sob a luz da varanda tão simples, tão anônimo. Mas, de algum modo, senti que era um convite. Um convite para fugir. Um bilhete para sair daquele palco onde eu nunca tinha falas. Pensei em rasgá-lo. Mas algo dentro de mim, talvez orgulho, talvez teimosia, disse que eu devia guardá-lo. Que, se aquele era o único presente que me deram, eu o transformaria em algo maior.
Meses depois, o cartão me levou até um lugar inesperado, a Biblioteca Pública de Miami, o ar-condicionado quebrado, o cheiro de livros velhos e computadores lentos, mas ali, ninguém me comparava com ninguém. As máquinas antigas se tornaram minhas professoras. Aprendi a cortar, colar, sincronizar. Passei tardes inteiras editando vídeos curtos, com fones de ouvido baratos e sonhos altos demais. Um dia, o concurso de mídia da escola apareceu no mural. Eu inscrevi meu mini documentário filmado com o celular emprestado da colega. Tema: A vida nas ruas de Miami. Fui a única da turma sem câmera profissional. Mas fui a única a ganhar. Lembro-me do momento em que imprimi o certificado, o papel ainda quente na minha mão. Corri para casa, querendo mostrar. Encontrei meu pai lavando o carro. Olha, pai. Primeiro lugar, ele secou as mãos. Olhou de relance legal. Filha. Mas isso dá dinheiro. Depois, voltou a esfregar o capô. Mamãe. Do outro lado, treinava Chase para o próximo debate do modelo das Nações Unidas. Nem ouviu quando tentei falar. Edição é passatempo. Sierra. Diplomacia é futuro. Voltei para o quarto e preguei o certificado na parede, bem acima da escrivaninha. Ao lado, colei o cartão do metrô, o mesmo que tinha pago as passagens até a biblioteca. Um papel de vitória e um bilhete de fuga. Um lembrete de que, mesmo invisível, eu continuava em movimento. Naquela noite, enquanto o drone zumbia no corredor e as risadas ecoavam, eu decidi. Se eles queriam que eu aprendesse a andar sozinha, eu aprenderia a voar, naquele cartão. Estava o primeiro passo do caminho que mudaria tudo. Porque às vezes, o presente mais simples é o que te empurra para o impossível. Foi nessa viagem que encontrei alguém que enxergou em mim o que minha própria família nunca viu: potencial. O avião pousou em Miami com o sol se dissolvendo no horizonte. Aquele tipo de pôr do sol que parece prometer recomeços. Mas cobra caro por eles. O ar era pesado, úmido. Mesmo antes de sair do aeroporto, eu senti. O calor ali não vinha só do clima. Era o tipo de calor que testa a tua resistência. Lá estava ela, tia Evelyn, segurando um cartaz desenhado à mão. Bem-vinda. Sierra. O sorriso dela não era de pena. Era de quem entende a dor, porque já a viveu. O abraço dela tinha cheiro de protetor solar e de casa. E pela primeira vez em muito tempo, eu não precisei me explicar. O apartamento de Evelyn ficava de frente para o mar, em South Beach. Pequeno, mas cheio de cor, quadros de fotografia, câmeras antigas, livros empilhados como testemunhas de outras vidas. Ela me ofereceu um quarto e um silêncio gentil. Fica o tempo que quiser. Mas uma coisa te peço: transforma o que te feriu em combustível naquela noite. Sentadas na varanda, o vento batendo no cabelo e o som das ondas lá embaixo. Contei tudo. A rejeição, a comparação, o vazio. Evelyn apenas ouviu. Quando terminei, ela colocou a mão sobre a minha e disse, num tom firme, quase maternal: dói ser subestimada. Mas é dessa dor que nascem os artistas. As semanas seguintes foram um teste de sobrevivência. O dinheiro acabou rápido. Arrumei um emprego de garçonete num café à beira-mar, em Ocean Drive. Trabalhar ali era como viver num filme em ritmo acelerado. Risadas falsas, turistas exigentes, chefes gritando ordens, pratos voando. Às vezes, eu tinha vontade de largar tudo e voltar. Mas voltar para onde? Entre uma bandeja e outra. Eu observava as luzes da cidade, os prédios refletindo nas poças d'água, os músicos de rua, as cores. Tudo pulsava. E lá estava eu, invisível, mas viva.
Nas pausas, eu sacava o celular e filmava o que via. O dançarino de salsa na areia. O casal discutindo no calçadão. O artista pintando murais. Gravava tudo. Sem roteiro. Sem pretensão. À noite, no pequeno quarto, editava com o telefone rachado. Evelyn ficava do meu lado, bebendo chá e comentando. Mostra o que ninguém quer ver: o cansaço, o suor, o real. Mas nem toda lição veio fácil. Uma madrugada, recebi uma mensagem de uma tal manager digital. Prometia trabalho como editora freelancer, com pagamento alto e rápido. Tudo o que eu queria ouvir. Pedi demissão do café, confiante. E, quando estava prestes a transferir o depósito de segurança, Evelyn entrou no quarto. Deixa eu ver essa conversa. Leu 2 linhas e suspirou. Golpistas sempre sabem reconhecer quem tem fome de provar o próprio valor. Ela cancelou a transferência e olhou para mim com firmeza. Aprende isso. Se erra, talento sem limites atrai tanto oportunidades quanto predadores. Aquela noite, chorei. Não só pela vergonha, mas porque percebi o quanto ainda era ingênua. Evelyn não riu. Fez café forte e ficou comigo até o sol nascer. Erros são degraus. O importante é não construir casa sobre eles. Depois disso, comecei a estudar cada detalhe do que dava certo nas redes. Analisava vídeos, transições, músicas. Queria entender o porquê das coisas funcionarem. E um dia, decidi arriscar. Gravei um vídeo curto, um desafio de dança na areia de South Beach, com sobreposição de batidas de reggaeton e glitch effects que aprendi vendo tutoriais gratuitos. Evelyn apareceu no vídeo, rindo, fazendo um dueto improvisado. Postamos juntas. Mais por diversão do que por estratégia. 3 horas depois, 1.000 visualizações. 6 horas, 10.000. Na manhã seguinte, 500.000. Os comentários se multiplicavam. Quem edita esses cortes? Essa garota tem olho cinematográfico de onde ela é. Evelyn dançava pela sala, gritando. Eu te disse. Menina, é assim que nasce uma fênix, mas, por dentro, o que mais me tocou não foi a fama repentina. Foi a primeira vez em que alguém, mesmo que fossem estranhos na internet, via beleza em algo que eu fiz. Não por obrigação, mas porque sentiram algo. Chorei em silêncio. De gratidão, de alívio. O mesmo cartão de metrô que um dia me foi dado como lição, agora era o símbolo do meu voo. Evelyn me abraçou e disse: agora que te ouviram, nunca mais deixes o mundo esquecer tua voz naquele dia. Percebi que liberdade não é fugir do passado. É transformar o passado em arte. O vídeo viral foi só o começo. O que veio depois foi o verdadeiro teste: transformar paixão em profissão e sonhos em responsabilidade. A viralização do vídeo foi como um trovão no meio da noite. De um dia para o outro, meu nome apareceu em comentários, repostagens, duetos. As pessoas queriam saber quem eu era. Mas a verdade é que nem eu sabia. Evelyn ria cada vez que via o contador subir. Estás a renascer. Menina? Mas lembra-te, o fogo que te faz brilhar também pode queimar. Ela tinha razão. Porque fama, ainda que pequena, traz tentações disfarçadas de oportunidade. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem direta de uma mulher chamada Ária, de Atlanta. Vi teu trabalho. Preciso de alguém com teu olhar. Vens trabalhar conosco. Remoto, pesquisei. Agência média. Clientes grandes. No começo, duvidei. Mas Evelyn leu o contrato e assentiu. Desta vez é real. Fechamos o acordo sem salário fixo. Só comissão e participação. Era arriscado. Mas depois de viver de gorjetas,
Arriscar virou um verbo confortável. O primeiro projeto foi para uma marca de cosméticos que queria reinventar a imagem. Menos luxo, mais alma. Trabalhei dia e noite. O computador travava. Os olhos ardiam. E às vezes as lágrimas caíam sobre o teclado. Evelyn aparecia na porta, com chá e um lembrete. Dormir também é parte da criação no lançamento. O vídeo bateu recordes de engajamento. Os comentários diziam: finalmente. Uma campanha que parece humana e, pela primeira vez, eu não duvidei do meu talento. Mas o sucesso tem um preço. A pressão. Logo vieram novos clientes. Novas entregas. Prazos cada vez mais curtos. Um deles, um projeto milionário, quase destruiu tudo. O cliente queria 12 versões do mesmo vídeo. Cada uma com um brilho diferente nos olhos da modelo. 12. Passei 3 noites sem dormir. Enviei a 5ª versão e recebi um e-mail seco. Não é o que esperávamos, meu corpo tremia. E pela primeira vez desde que deixei Orlando, pensei, e se eles estiverem certos? E se eu não for suficiente? Quando contei a Evelyn, ela apenas disse: então mostra-lhes que és mais do que suficiente. Mas desta vez, com método, foi quando percebi. Talento me trouxe até aqui. Mas sem estrutura, eu cairia. Aprendi a negociar, a dizer não, a exigir adiantamento. Escrevi um documento, meu primeiro manual profissional, com regras, prazos, valores, cláusulas. Transformei o caos em sistema. E aquele mesmo cliente, o das 12 versões, acabou aprovando a 6ª e pedindo contrato anual. Era mais que uma vitória. Era o início de um império. Com o dinheiro do novo ciclo de projetos, comprei um setup completo, 2 monitores, câmera nova, luz de anel, um microfone de verdade. E, num fim de semana de chuva, registrei oficialmente a marca, Sierra Edit Pro. Fiz o logo, letras em neon rosa. Uma homenagem às noites em South Beach. Criei um site com portfólio, cases e depoimentos. A sensação era estranha. Eu, a menina invisível da ceia de Natal. Agora, tinha uma empresa que atendia às mesmas marcas que um dia patrocinaram o mundo que me excluiu. Quando a receita passou dos 6 dígitos, decidi. Era hora de voltar para Miami. Não para fugir, mas para escolher ficar. Encontrei um loft no alto de um edifício de vidro. Vista direta para o oceano. O corretor me estendeu a chave. E por um segundo, vi meu reflexo na janela, cansada, mas inteira. Abri a caixa onde guardava o antigo cartão do metrô. O mesmo que um dia significou anda sozinha. Coloquei-o dentro de uma carteira nova, de couro, e deixei sobre a bancada de mármore. Um símbolo. Um lembrete de onde tudo começou. Evelyn me ligou na primeira noite. Como está o novo ninho da Fênix? Olhei pela janela, o mar, refletindo as luzes da cidade, está alto. Tia. Muito alto. Pois então, voa com consciência. Porque quanto mais alto se voa, mais visível se fica para os que te desprezaram. Ela estava certa outra vez. Porque naquela mesma semana, um nome do passado voltaria a tocar meu telefone. Eu acreditava que finalmente estava livre deles. Mas o sucesso tem um eco. E ai. Às vezes, ele traz de volta vozes que juramos nunca mais ouvir. O telefone vibrou sobre a bancada de mármore. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Sierra. A voz engasgada do outro lado me fez gelar. Era o Chase V, teu nome na Forbes. As 300 jovens mais influentes. Ah. Ele riu. Mas o som veio trincado. Como? Como tu conseguiu tudo isso?
Demorei alguns segundos para responder. Trabalhando. Sozinha do outro lado. O silêncio pesou. Depois. Uma confissão apressada. O pai. O pai tá em apuros. A empresa vai quebrar. Tu podia ajudar um pouco. Só até ele resolver as coisas. Aquela frase, só até resolver as coisas, era o eco exato de cada promessa vazia da infância. Engoli seco. Não posso. Mas somos família. Família. A mesma palavra que um dia me custou o amor próprio. Desliguei. Minutos depois. Mensagens. E-mails. Notificações. A cada toque. O passado insistia em ressuscitar. Naquela noite, sentei no sofá e deixei as luzes da cidade refletirem no vidro. A culpa veio, silenciosa, mas afiada. Será que eu estava sendo cruel? Será que sucesso sem perdão é vitória? O telefone vibrou de novo. Dessa vez, era uma mensagem da minha mãe. Um e-mail longo, cheio de lembranças recicladas e chantagem disfarçada de afeto. Teu irmão vai casar. Queríamos fazer algo bonito, digno da família. Poderias patrocinar o evento. Seria um gesto de reconciliação. Lia e sentia o estômago revirar. Digno da família. Família que, quando eu precisei, me deu um bilhete de metrô e um sermão. Fechei o laptop. Chorei, não de dor, mas de raiva. Raiva por ainda sentir. Peguei o telefone e liguei para Evelyn. Ela atendeu antes do segundo toque tia. Eles voltaram, ela suspirou. Do outro lado, como quem já conhecia aquele script, querem o teu dinheiro. Não o teu perdão. Mas se eu disser não, vou parecer ingrata, e se disser sim, vai provar que ainda precisa ser aceita. E tu não precisa. Dias depois, chegou o convite oficial. Forbes Gala, Austin, Texas. O evento onde eu seria homenageada. Evelyn insistiu em ir comigo. Vai precisar de olhos calmos por perto. A noite do evento era um mar de luzes. Flashes. Câmeras. Jornalistas. Entrei no salão com o coração pesado e o sorriso treinado. Mas bastou um olhar para o canto do salão. Lá estavam eles. Meus pais. E Chase, de mãos dadas com a noiva, vestidos de orgulho alheio. Minha mãe acenou. O sorriso impecável de sempre, o momento perfeito para conversarmos. Filha, meu pai completou. Num tom ensaiado. O Chase precisa de ajuda para pagar o casamento. E talvez tu possas reerguer a construtora. Teu nome traria investidores. Cada palavra soava como um cheque sendo assinado com o meu sangue. Vocês vieram aqui por dinheiro. Meu pai franziu o senho. Por família. Evelyn. À distância. Observava. Olhares se cruzaram. Um aceno quase imperceptível. Um lembrete. Define tuas fronteiras. Respirei fundo. Olhei para eles e disse: se é de $100.000 que precisam, vão receber. Mas não da forma que imaginam. Minutos depois, o apresentador anunciou: senhoras e senhores, a próxima homenageada, Sierra Donovan, subia ao palco sob aplausos. As luzes me cegaram por um instante. Mas a voz saiu firme. Há 5 anos. Fui chamada de inútil. Hoje, quero transformar essa palavra em ponte. Anuncio a criação do fundo MetroCard. $100.000 em bolsas para jovens criadores rejeitados, subestimados, esquecidos. O salão explodiu em aplausos. Olhei para a plateia. Minha mãe engasgou com o champanhe. Meu pai desviou o olhar. Chase abaixou a cabeça. Evelyn, no fundo, aplaudia com lágrimas discretas. Por dentro, uma paz estranha. Não era vingança. Era justiça. Mais tarde, encontrei-os perto do buffet. Minha mãe sussurrou, a voz trêmula: esse dinheiro podia salvar teu irmão.
respondi calma, quase sussurrando. E ele um dia podia ter me salvo também. Meu pai tentou intervir. Mas a segurança do evento já se aproximava. Evelyn apareceu ao meu lado. Firme como um escudo, ela já fez o que precisava. Agora é hora de vocês irem, enquanto os vi sendo conduzidos para fora. Percebi que o perdão, às vezes, é apenas deixar ir, sem mais palavras, sem mais promessas. Naquela noite, no quarto do hotel, tirei os sapatos. Sentei na cama e olhei para o reflexo no espelho. Por anos, sonhei em ouvir um desculpa. Mas aprendi que algumas pessoas não sabem pedir perdão e que o silêncio delas já é resposta suficiente. Sorri. Por quê? Pela primeira vez. Eu não devia nada a ninguém. Eles se foram. E o salão voltou a brilhar. Mas o verdadeiro eco daquela noite ainda me acompanharia por muito tempo depois do evento. O barulho dos aplausos foi substituído por um silêncio quase sagrado. Não o silêncio desconfortável de quem é ignorado, mas aquele que chega depois do fogo, quando tudo o que precisava queimar já virou cinza. Voltei para Miami na manhã seguinte. O sol nascia por trás do vidro do avião, dourando as nuvens como se o céu inteiro me dissesse: acabou. Mas dentro de mim, uma parte ainda ardia, a parte que sempre esperou que, depois de tudo, eles me procurassem, não por interesse, mas por amor. Eles não procuraram. E, pela primeira vez, eu agradeci por isso. Meses se passaram, e a vida encontrou um novo ritmo. As notificações diminuíram. As entrevistas multiplicaram-se. Os convites para palestras vieram de todos os lados. Mas o verdadeiro trabalho não era fora, era dentro. Toda terça-feira, às 6 da tarde, eu falava com a Evelyn por vídeo. Ela perguntava: "O mar ainda te inspira?" E eu respondia: "Hoje?" Ele me acalma. Falávamos sobre arte, sobre os jovens que estavam recebendo as bolsas do fundo Metrocard, sobre os e-mails que chegavam de desconhecidos dizendo: "A tua história me salvou." Cada mensagem dessas era um lembrete. O que um dia nasceu da dor agora gerava vida. Certo dia, um alerta no celular me fez parar notícia. Empresa Donovan Construction declara falência. O nome da família estampado em letras frias. Li a matéria até o fim. Créditos bancários bloqueados. Maquinários apreendidos. Imóveis vendidos. Chase, agora ex-gerente de um hotel. Constava em sites de empregos. Disponível para novas oportunidades. Olhei o mar através da janela da cobertura. Nenhuma satisfação. Nenhum desejo de revanche. Só um vazio sereno. Eles perderam tudo o que acreditavam ser poder, e talvez, finalmente, entendessem o que eu senti quando me tiraram o valor. Mas esse aprendizado não me pertencia mais. As segundas-feiras agora começavam com yoga ao nascer do sol, e não com prazos. As tardes, com reuniões criativas e risadas com minha equipe, jovens que tudo, como eu. Um dia ouviram que não eram bons o bastante. À noite, eu revisava relatórios de bolsas e vídeos de agradecimento dos bolsistas. Em um deles, uma menina de 17 anos dizia: "Com a tua ajuda, consegui o meu primeiro computador. Obrigada por acreditar em quem ninguém via." Chorei. Porque era como assistir a uma versão mais jovem de mim recebendo o abraço que eu nunca tive. Evelyn veio visitar naquele mês. Ficou olhando o horizonte pela varanda e disse: "Sabes o que é ironia? Sierra, eles te ensinaram a andar sozinha. E tu aprendeste a ensinar os outros a voar." Sorri. E o melhor é que agora, quando olho para trás, não dói mais. Mas ainda havia algo que eu precisava fazer. Naquela noite, abri a gaveta e peguei o pequeno porta-retratos que sempre deixei escondido. Dentro, o cartão de metrô, o mesmo, desgastado nas bordas.
o número quase apagado. Coloquei-o sobre a mesa, ao lado de uma vela acesa. Toquei o cartão e sussurrei: Obrigada. Por ter me levado embora. Por ter me trazido até aqui. A chama da vela tremulou. E por um instante, senti como se aquele capítulo finalmente tivesse se fechado. O dia seguinte amanheceu com vento forte. As cortinas dançavam. E o mar rugia contra o vidro da cobertura. Evelyn dormia no quarto de hóspedes. E eu sentei sozinha na sala, com uma xícara de café e o som do mundo lá fora. O silêncio. O mesmo silêncio que um dia me fez fugir. Agora era o som da liberdade. Porque, no fim, não precisei do perdão deles para ser inteira. Só precisei perdoar a mim mesma, por ter acreditado, por tanto tempo, que eu precisava ser escolhida. Levantei. Fechei o laptop e escrevi minha última anotação no diário. Eles perderam a mim. Eu não perdi nada. Cortar laços não é vingança. É autodefesa. Olhei o mar mais uma vez. E, pela primeira vez, não pensei em fugir. Pensei em ficar. E se um dia alguém te disser que não vales nada? Lembra-te, o silêncio depois do fogo é onde as fênix renascem.